Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite. Recebo que hoje é a melhor noite da sua vida. Recebo que o entendimento vai lhe chegar e vai mudar a sua forma de pensar. A melhor noite para todos. Gostaria de saudar a amada de Cristo que está aqui se reunida nessa noite no Parque Paulista, como também os abençoados que estão nos vendo através dessa câmera. Saiba que você é um abençoado e convido você, se for possível, estar aqui congregando. Temos recebido aí correios de vários abençoados de toda a parte do Brasil, não é isso? Lá de Roraima, Pará, não é isso? São Paulo e aqui mesmo do Rio de Janeiro, dos vários bairros aqui da nossa cidade maravilhosa. Recebo você crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos falar aqui de um assunto bem excelente, que é o Evangelho da nossa salvação. E quando nós falamos Evangelho, estamos falando das 14 cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. E quando falamos de salvação, estamos falando da nossa salvação do Espírito e também da nossa salvação da mente. Porque o Evangelho, ele nos salvou no Espírito e também hoje está nos salvando na mente. Porque nós temos visto, por esses dias, muitos dos nossos irmãos se perdendo. Salvos no Espírito, mas se perdendo na mente, por não conhecer o Evangelho, que diz o apóstolo Paulo, ser o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se você é um salvo no Espírito, você precisa do Evangelho para ser salvo também na sua vida diária, ser salvo na sua mente. Nós temos visto irmãos salvos, filhos de Deus, correndo atrás de bênçãos. Quando o Evangelho diz que Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos. Abençoados, filhos, procurando cura. Quando o Evangelho diz que as chagas de Cristo nós fomos curados. E a nossa oração por você nessa noite, que por acaso está se manifestando uma doença nesse corpo físico, é que se manifeste nesse corpo aquilo que você já é no Espírito, curado para sempre. O Evangelho da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também, diz o apóstolo Paulo, em quem também vós estáis, depois, não antes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. E nós falamos o Evangelho da nossa salvação. Disse o apóstolo Paulo que era o Evangelho da vossa salvação. E nós falamos o Evangelho da nossa salvação. E tendo nele também crido, nós cremos nessa palavra, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Primeiro você ouve, você crê, aí então, segundo o Evangelho, segundo o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, aí então você é selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Olha, abençoados, amada do Senhor, Igreja de Cristo Jesus, nós temos certeza, estamos convictos da nossa salvação no Espírito. Nós não temos nenhuma dúvida que a Igreja de Cristo, que nós somos salvos para sempre. Salvos no Espírito, não temos nenhuma dúvida disso. Escrevendo lá aos Hebreus, vamos ver lá, Hebreus capítulo 12, no versículo 2, olha o que ele disse: olhando, o que a igreja tem que fazer? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele pensou, veio na mente de Deus, na mente de Cristo, salvar, e ele mesmo consumou. Aonde? Lá na cruz. Consumador da fé. A fé é aquele elemento que está posto dentro de todos os filhos, que nos leva a entender, a crer a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, pois porque
pela graça, sois salvos. Pela graça você é salvo. Você é salvo, não é que você vai ser salvo, você é salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus colocou esse dom em você e nós estamos certos. Muitas das vezes aqui, nós não tratamos desse assunto de salvação, porque o apóstolo Paulo, ele não traz nenhum tipo de orientação para se salvar no Espírito. Não existe nenhuma relação, nenhum meio para alguém se salvar. Olha, por exemplo assim, olha, você faça isso, você faça aquilo, então você vai garantir a sua salvação eterna. Não existe isso no Evangelho. Essa história de alguém aceitar a Jesus como Salvador, para daí para frente receber a salvação, o Evangelho da graça não diz isso. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, olha o que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi Deus que quis nos salvar e nós estamos certos, estamos convictos disso. Não existe no Evangelho nada relacionado que venha nos levar à salvação no Espírito, mas está escrito que Cristo já nos salvou. Você lembra do jovem rico, quando ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então Jesus trouxe para ele uma relação de coisas impossíveis de fazer. Ninguém pode fazer nada para ser salvo, nem o jovem rico, nem o jovem pobre, nem eu, nem você, porque a salvação é um dom que foi dado por Deus aos filhos, aquele que ele predestinou. Não há nada que possa se fazer. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aqui no versículo: em vós também estás, depois que ouviste a palavra da salvação. Olha, estar em Cristo é uma posição que todo filho está. Nós estamos em Cristo. Em posição, todos os filhos estão em Cristo. Todos os filhos. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: depois que ouviste a palavra de salvação e crido nela. Agora, abençoados, uma coisa é estar em Cristo em posição, outra coisa é estar em Cristo na mente. Para você estar em Cristo na sua mente, é necessário, depende de um conhecimento. É necessário você conhecer a sua posição de filho. Gálatas capítulo 4, versículo: digo, pois, que todo o tempo que o filho, que o herdeiro, se comporta como menino, em nada se difere do servo. Quando o filho se comporta igual ao menino, ele não tem diferença do servo. É necessário que ele entenda a posição para que ele possa estar em Cristo, um conhecimento, ainda que ele seja Senhor de tudo. Mesmo que ele seja Senhor de tudo, mas não se comporte como um filho, ele não vai usufruir dos benefícios de ser um filho. É necessário que se conheça a palavra da verdade, em quem vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Depois, tem que ouvir. Gálatas capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E aonde é que Cristo é formado em vós? Na mente, no conhecimento. Quando você entende o Evangelho, Cristo é formado em você. Isso é de glória em glória, de conhecimento em conhecimento. Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra, que é o Evangelho da incircuncisão. Alguém só pode estar em Cristo na mente, ouvindo e crendo a palavra da verdade. Agora, qual é a palavra da verdade? O Evangelho da vossa salvação. O Evangelho, existe muitas pregações,
Existem muitas pessoas pregando em nome do Evangelho, mas é o Evangelho? É o Evangelho da graça? É o Evangelho que te traz uma salvação? É um Evangelho que te deixa tranquilo na sua mente? É o Evangelho que te traz a garantia que você é um filho, que você é salvo? Que venha o que venha, que passe o que... Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 13. Vamos ler mais uma vez. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Muitos filhos se sentem perdidos, não têm certeza nem da própria salvação, porque a sua mente não está no Evangelho da verdade. Está em outro Evangelho, o Evangelho da lei de Moisés. Quando a tua mente está no Evangelho da verdade, tudo clareia na sua mente. O apóstolo Paulo, escrevendo também aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para você entender, é necessário que você entenda o Evangelho da vossa salvação, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. É necessário você ouvir a palavra da verdade. A única maneira de você entender é você ouvir o Evangelho da verdade e crer nessa palavra. Então, abençoados, surgem algumas perguntas, surgem alguns questionamentos. Se não está com a mente em Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui, depois, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Então o abençoado não ouviu a palavra da verdade, aonde é que está a mente dele? Salvado o quê? Se já somos salvos? São perguntas, são questionamentos que nos vêm. O Evangelho responde, Romanos capítulo 7, veja o que diz no versículo 4, diz assim, assim, meus irmãos, aonde é que está a sua mente? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, Jesus de Nazaré. O corpo de Cristo se chamava Jesus de Nazaré. Para quê? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou. A sua mente, ou ela está em Jesus de Nazaré, ou ela vai estar no Cristo ressuscitado. Não existe lugar para os dois na sua mente. Ou você vai andar de acordo com Jesus de Nazaré, que estava antes da cruz, ou você vai andar segundo o Cristo ressuscitado, que está depois da cruz. Aonde é que está a sua mente? Porque se você estiver em Jesus de Nazaré, você vai pedir para Deus te abençoar. Mas se a sua mente está no Cristo ressuscitado, você vai entender que Ele lá na cruz te abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Então, abençoados, quando a nossa mente está em Cristo, nós estamos separados de Jesus de Nazaré. Nós estamos naquele que ressuscitou. Então, somente assim, o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma revelação tremenda no final desse versículo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que você ouviu as 14 cartas do apóstolo Paulo, que é a revelação do Evangelho, e nesse Evangelho você creu, então aí você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Eu aprendi na religião, eu tenho certeza que você também conhece, porque a minha formação foi uma formação pentecostal, né? Eu passei alguns anos da minha vida num lugar chamado Igreja Evangélica Pentecostal. Me ensinaram lá que estar selado com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas, falar em mistérios, não é isso? Quando uma pessoa era batizada com o Espírito Santo, aí você fala em línguas estranhas, fala em mistérios, aí você está batizado com o Espírito Santo. Um evento pentecostal, não é isso? Assim que ensinou a religião, foi assim que eu aprendi. Atos, veja, Atos capítulo 2, que evento é esse? Não é isso? Vamos ver aqui, é importante que nós lemos, versículo
Atos capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, ó: que festa era essa? Que Pentecoste era esse? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui aconteceu depois que Jesus morreu, não é isso? Depois que ele subiu ao céu, ele deu uma ordem lá aos seus discípulos a estarem lá no templo esperando a descida do Espírito Santo. Mas, abençoados, deixe bem claro que o livro de Atos não foi escrito pelo apóstolo Paulo. Nessa reunião aqui que nós vamos ler, Paulo não estava presente. Olha só: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, todos os discípulos. E de repente, de surpresa, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, um vento muito forte, não é isso? E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Quem estava lá? Todos os discípulos de Jesus de Nazaré. E o versículo 4: e todos que estavam lá, foram cheios do Espírito Santo, e começaram o quê? A falar em outras línguas. Falar em línguas estranhas. Falar conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Duas coisas importantes nesse assunto. Duas coisas. Colossenses capítulo 1. Vamos ler. É melhor ler do que falar. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Porque o que aconteceu ali foi a manifestação de se falar em línguas estranhas, segundo diz a religião. Línguas estranhas, um mistério. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: o mistério, diz o apóstolo Paulo, ele ouviu essa revelação lá no paraíso, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações. Então havia um mistério que estava oculto, por isso que era um mistério, e que agora na cruz, a data de Paulo, o início de Paulo é a cruz. Agora na cruz foi manifestado a seus santos. O mistério já foi revelado. O mistério já aconteceu. E segundo, não é falar. Nós lemos aqui, Efésios capítulo 1, versículo 13, o que diz aí? Tendo ouvido a palavra da verdade. Não é falar a palavra da verdade, não é falar em mistérios, porque os mistérios já foram revelados. Diz o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, que ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da falsa salvação, tendo nele também crido, é necessário que você creia, aí então, depois que você ouviu, depois que você creu, aí que você foi selado com o Santo Espírito da promessa. Não é falando em mistérios, não é falando línguas estranhas que você é selado com o Espírito Santo da promessa. Todo filho que crê, que ouve essa palavra, ele está sendo selado com o Espírito Santo da promessa. Porque houve uma promessa que foi feita para os filhos de Deus. E essa promessa foi feita antes lá dos mistérios revelados. João, capítulo 16, vamos lá em João, ver que promessa foi essa. João, feita pelo próprio Deus, nos seus dias de carne. João capítulo 16, vamos ler do versículo 7, que diz assim, ó: todavia, digo-vos a verdade. Quem está falando aqui? Jesus de Nazaré, o próprio Deus, que vos convém que eu vá, que ele suba para o Pai, porque se eu não for, quem que não viria? O Consolador não virá a vós. Não virá. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando eu vier, versículo 8, e quando ele vier,
quem vier, o Consolador, convencerá. Convencerá. Como é que você convence alguém de alguma coisa? É falando em mistério? É falando em línguas estranhas? Não, é explicando, falando. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Olha que tremendo, não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Quem foi que falou isso? Que não seria mais visto pelos homens? Jesus de Nazaré. Não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, muita coisa para vos falar, mas vós não podeis suportar agora. Não pode suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito da verdade não é falar em línguas estranhas, não é falar em mistérios, é o Espírito da verdade. Ele, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á anunciar. Vai anunciar o que ele tiver ouvido. O Espírito da verdade. Quem nos convenceu da verdade? Foi falar em línguas estranhas? Foi falar em mistérios? Não, o Espírito da verdade que está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Veja o versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, o Espírito da verdade convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, explicará, irá convencer, falando o mundo do quê? Versículo 9, do pecado. Por que convencerá do pecado? Que nós estamos em pecado? Não, porque isso todo mundo já estava convencido, porque não creram que ele iria tirar o pecado. O Espírito da verdade iria convencer o mundo que Cristo na cruz tirou o pecado. O Espírito da verdade iria convencer o mundo que nós não temos pecado depois da cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com uma só oferta, em um só dia, Cristo aniquilou o pecado. Estamos convencidos disso. Estamos convencidos que Cristo na cruz tirou o pecado. E quem nos convenceu disso? O Espírito da verdade, o que está escrito nas 14 cartas do apóstolo Paulo. E diz mais, no versículo 10, que iria nos convencer da justiça. Iria nos convencer da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Olha, agora não é por ver. Depois da cruz, o Espírito da verdade nos convenceu que nós vivemos por fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que o justo, aquele que foi justificado na cruz, não vive pelo que vê, vive pelo que crê no que está escrito. Isso, quem foi que nos convenceu? O Espírito da verdade. Não foi falando em línguas, não foi falando em mistérios, foi o Espírito da verdade. O versículo 11, ele diz assim: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por que ele diz que está julgado? Porque a sentença já tinha sido dada, e na cruz a lei foi tirada, o diabo foi destruído. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que Deus participou de carne e sangue, para que através dessa participação lá na cruz, destruísse, aniquilasse aquele que tinha o império da morte. A saber, quem? O diabo. Quem te convenceu disso? Falando em línguas? Não, o Espírito da verdade. Estamos convencidos disso, que o diabo foi destruído, estamos convencidos que nós não temos pecado, estamos convencidos que somos um só Espírito com Deus, estamos convencidos que pertencemos àquele que ressuscitou.
Estamos convencidos, não por nossa inteligência, não por nossa capacidade. Diz o apóstolo Paulo em uma das suas cartas, diz que a nossa glória não está na nossa mente natural, a nossa glória está em Cristo Jesus e na sua cruz. Nós cremos que Ele morreu, nós cremos que Ele destruiu o diabo, nós cremos que Ele tirou o nosso pecado. Fomos convencidos por esse Espírito que foi prometido por Jesus de Nazaré, que se cumpriu em Paulo. Paulo foi levado ao paraíso e lá ele foi dado esse conhecimento, foi ele esclarecido todos os mistérios que estavam ocultos, todos, tudo que você precisa para viver bem nessa vida, estão escritos nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Você não precisa consultar um outro tipo de carta, nenhum tipo de carta. Carta de adivinhações, carta de outros apóstolos, carta de cartomantes aí que adivinham o futuro. Não, o que você precisa, consulte as cartas do apóstolo Paulo, que é onde está o Espírito da verdade. Estamos convencidos disso, estamos livres do pecado, estamos livres do diabo, estamos livres do inferno, estamos livres das obrigações da lei de Moisés, estamos livres do jejum, não jejuamos, porque o próprio Deus habita dentro de nós, não é isso? Não precisamos de passar óleo na nossa testa, simbolizando o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de todo filho. Estamos completos em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo escrevendo em suas cartas, que em Cristo, nós estamos completos. Não nos falta nada, não é necessário você buscar nada, Ele nos completou. O salmista, escrevendo lá no tempo da lei, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Hoje nós falamos, Cristo é o nosso pastor. E se por acaso faltar alguma coisa, Ele já completou. Estamos completos em Cristo Jesus. Estamos completos depois que ouvimos a palavra da verdade. E cremos nessa palavra. Cremos. O Evangelho diz que nós fomos chamados a crer, não a ver. O justo vive por aquilo que ele crê, e crê no que está escrito. Veja, abençoados, nós sempre falamos sempre as mesmas coisas, estamos sempre, como dizem por aí, a mentira já está estabelecida há tanto tempo, há tantos anos, que até parece que é verdade. Mas o apóstolo Paulo diz que nós estamos chamados a falar a verdade, que nada pode ser contra a verdade, somente a verdade. Todas as nossas reuniões, nós falamos para você que você é um abençoado com todas as bênçãos. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. E quem nos convenceu disso? O Espírito da verdade. Não andamos por aquilo que nós vemos. Às vezes, o que nós vemos é exatamente o contrário daquilo que nós cremos. Não é isso? Nós confessamos o tempo todo, nós somos curados. Mas essa semana nós tomamos a vacina. Por quê? Porque a confissão está na nossa mente e na nossa boca, mas nós temos um proceder. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Temos um proceder, mas nós cremos na palavra do Evangelho, que pelas chagas de Cristo nós já fomos curados. Estamos perfeitos. E para terminar, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz assim, capítulo 4, versículo 13. Temos, não é que nós vamos ter, veja bem, nós não vamos ter, diz o apóstolo Paulo, nós temos, portanto, o mesmo espírito de quê? De quem vê? Não, espírito de fé, como está escrito. Escrito aonde? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo, a revelação que ele ouviu lá do céu, lá do paraíso. Crê, é necessário que você creia, abençoado, é necessário que você entenda, é necessário que você busque esse conhecimento. Nós não buscamos ao Senhor, porque Ele já habita dentro de nós. O que nós buscamos é o conhecimento dessa palavra. Por isso que nós não cansamos de estar aqui, por isso que nós estamos sempre pregando. Eu estava conversando com um abençoado essa semana e ele me questionou, mas por que congregar, por que ir para a igreja,
Se você diz que você prega que todos são salvos, com certeza, todo filho é salvo. Mas a questão de congregar é entender, é estudar, é crescer, porque é de glória em glória. Como é que eu vou aprender se eu não for na escola? E aqui é a escola, aqui é o tribunal de Cristo, aqui é onde nós estudamos a palavra da verdade. Diz o apóstolo Paulo: portanto, temos o mesmo espírito de fé, como está escrito, crê, por isso falei. Nós cremos. A igreja aqui no Parque Paulista crê. Nós cremos. Também por isso nós falamos. Nós falamos que somos abençoados, falamos que tudo está bem, falamos que somos um só Espírito com o Senhor. Por quê? Porque você pensa que nós vemos essas coisas? Nós não vemos. Nós cremos. Nós cremos. E vem se manifestando na nossa vida. E se não acontecer? Abençoados, o Evangelho diz e nós estamos chamados a crer. O tempo de se manifestar é Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição. Agora, quando ela vai se manifestar na nossa vida, olha, o dono da nossa vida é o próprio Deus. Mas nós cremos. Cremos e temos falado que somos abençoados com todas as bênçãos. E convidamos você a também a participar, a congregar, como diz o apóstolo Paulo, não deixando de congregar, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Abençoados, tenha uma ótima noite, tenha uma excelente noite, e a nossa oração para você nessa noite é que o que você ouviu ilumine os olhos do vosso entendimento e você possa entender a partir de hoje qual é a verdadeira vontade de Deus na sua vida, porque salvo, filho, isso é inquestionável, você é. Agora, a maneira que você vai se portar aqui nesse mundo pode ser de um menino, pode ser o de um herdeiro, depende da sua mente, do conhecimento que você tem na sua mente. Eu recebo que a sua mente está em Cristo Jesus, para que você possa viver bem aqui nessa vida. Abençoados com todas as bênçãos.